Olá, sejam muito bem-vindos e hoje a gente vai aprender aqui a fazer algumas texturas em modelagem, tá? Você que curte modelagem, a gente tá aqui, ó, com o Henrique Rainha, um cara aqui, ó, especial pra caralho, manda muito bem aí em modelagem. Fera, um dos maiores escultores do Brasil, com certeza. Com certeza. É isso. Diga aí um pouco do seu trabalho, você tem até curso, né, presencial? Sim, eu tenho o meu ateliê ali na Brigadeiro, dou aulas lá. Quem quiser depois dar uma olhadinha lá no site, no Instagram, henriquerainha.com.br, henrique.rainha lá no Instagram, já tem todas as informações, é só dar uma procurada lá que tem meus cursos, tem meus trabalhos, quem quiser dar uma olhada, portfólio. Beleza. E lembrando que a Brigadeiro é aqui em São Paulo, tá? Então você querendo vir pra cá, pode vir pra cá, fazer curso tudo. E também a gente vai aprender aqui só uma etapa, só a parte de texturas, mas depois aqui no canal da rede também vai ter outros vídeos ensinando como a gente fez lá, gravou lá na BGS, a primeira parte lá onde você usa papel alumínio, tudo, o porquê de usar papel alumínio e tudo mais. Então fica ligado que vai ter mais vídeos aí na Rede Liz, tá? Então fala um pouquinho, Rainha, antes da gente já ir pro vídeo, dentro do seu curso você tem tipo módulos, como que funciona? Isso, eu tenho alguns módulos, né? O inicial seria o elementar, tem um curso de 6 meses. A pessoa vai pegar toda a base de figura humana que é necessária para fazer personagem depois. Depois desses 6 meses, a pessoa pode escolher algum dos módulos. Eu tenho cartoon, personagem, criação de personagem e realismo. A partir desses 6 meses, a pessoa escolhe algum desses módulos e continua o curso por mais 6 meses ou quanto a pessoa quiser continuar. Ah, legal, perfeito. Lembrando que hoje a gente vai usar a Oil Clay Soft da X3, que a gente vende aqui no site da Rede Liz. Então, todos os links aí na descrição, tudo para modelagem aí na descrição. Fique à vontade para comprar os seus produtos. E outro recado bem especial, se você conheceu o curso do Henrique Rainha, chegar lá na hora de comprar o curso e falar que conheceu por aqui, ele vai dar um descontinho especial lá pra vocês. Então vai lá e fala que você conheceu por aqui. Bora pro vídeo? Bora pro vídeo. Então, a gente faz ele passar vergonha também. Se mandar a vinheta? É. 1, 2, 3 e... Solta a vinheta. Ah, beleza. 1, 2, 3 e... Solta a vinheta! Boa. Bom, então aqui a gente vai começar pegando uma placa da X3, né, Soft. A gente vai dividir aqui em 3 partes. Na primeira parte a gente vai fazer um nariz, para treinar a textura de poro e a própria estrutura do nariz. Aqui na segunda parte a gente vai fazer alguma coisinha de ruga, alguma coisa nesse sentido. E depois veia, pelinho, esses tipos de textura, né. Então vamos começando aqui pelo nariz. A gente vai pegar um volume, pode pegar de repente do ladinho aí, fazendo um corte. E aí, ó, a gente vai colocando esse volume aqui. A princípio pensando mais na projeção do nariz. Então é até interessante, de repente, você abaixar, virar um pouco a peça e olhar de perfil para ver o quão projetado está o nariz, né? Já vai tendo essa noção da projeção. E aqui, a princípio, a ideia é a gente fazer uma estrutura super simplificada do nariz, pensando mais nos planos, que eu chamo de topografia, né? A gente vai pegar toda a estrutura anatômica do nariz e dividir no mínimo de planos possível para resolver bem ele. Bom, então aqui, ó, eu criei uma estrutura já pensando mais ou menos na largura do nariz que eu quero. Aqui eu vou fazer um nariz mais padrãozinho, assim, aquele mais reto. Mas sei lá, se for fazer um nariz mais largo, aqui você já vai definindo essa largura, a altura dele, se ele for mais estreito, enfim. Nesse estágio aqui a gente já vai definindo a proporção dele, ainda sem se preocupar com forma. A gente vai pensar mais no tamanho que a gente quer e no shape que a gente quer também, ó, olhando aqui de perfil. Então, se você quiser um nariz mais reto, um nariz mais pontudo, é nessa etapa que você já começa a sugerir alguma coisa nesse sentido. Aqui eu vou fazer mais retão. Então aqui eu vou criar na parte da frente do nariz basicamente 5 planos. Então eu vou ter um plano aqui na frente, eu vou deixar ele bem marcadinho assim para ficar mais fácil de enxergar. E 2 planos laterais aqui, ó. Vou marcar o plano lateral e do outro lado também, sempre tentando manter a simetria, né? Então, 2 planos laterais, eles têm uma certa abertura. E outro detalhe importante é que se a gente olhar ele bem de frente aqui, ó, vou colocar aqui de frente, ele tem um formato triangular. Vou fazer uma linha aqui pra gente entender melhor. Tem um formato mais de triângulo. Qual que é a ideia? No caso aqui, eu já estou meio que acrescentando junto o volume da asa do nariz aqui na lateral. Então eu não vou fazer uma cobrinha e depois colocar as asas, né? Que é bem comum. Eu já incluo esse volume da asa do nariz na abertura desse plano. E a mesma história, né? Se for um nariz mais largo, abre mais esse plano. Porque aí você pega toda a estrutura óssea do nariz, né? Se a gente pegar um nariz mais largo e observar de repente o crânio dessa pessoa que tem um nariz mais largo, a gente vai ver que a cavidade
cavidade nasal acompanha essa largura. Então toda essa estrutura que a gente está resolvendo em planos, a gente pensa mais ou menos ali na estrutura óssea e já vai abrindo aqui na direção das narinas e da asa do nariz. Então é um volume que já está incluso aqui, a gente não vai precisar ficar acrescentando muito depois. E por último aqui, para fechar essa ideia de planos, eu vou criar 2 planos aqui embaixo da narina, né? Se a gente olhar de frente, é um plano como se fosse em V. Então essa daqui é a estrutura básica para o nariz, né? Seriam esses 5 planos aí. Aqui você já tem mais ou menos a projeção dele, um pouco do shape, mesmo que bem simplificado, uma estrutura mais geométrica para o nariz. Bom, agora que a gente tem essa estrutura em planos, né, essa topografia dele, a gente vai aqui acrescentar um pouco de volume para o que seria um pedaço aí do maxilar superior, da arcada dentária que está ali por baixo, só para a gente se localizar aqui, né? Ó. A gente pensando na arcada, ela é uma curvatura. Então já logo aqui embaixo, ó, eu coloco essa curvatura. Aqui imagina que aqui embaixo já seria o lábio, alguma coisa assim. Mas não vamos trabalhar muito aqui porque o foco é mais o nariz, né? Só para a gente se localizar aqui. Se quiser já pode até fazer a cavidade aqui. Então aqui a gente trabalhou a estrutura geral, agora a gente vai subdividindo isso para as próximas etapas. Então aqui no comecinho do nariz, ó, bem nesse topo aqui, nessa parte de cima dele, normalmente a gente tem uma certa quebra no osso. Então esse comecinho aqui ainda é osso. Eu vou fazer uma quebra, vou deixar um pouco mais orgânico. E claro que a gente também está partindo de um modelo um pouco mais padrão. Descendo um pouco mais, vou colocando um volume aqui para dar esse shape do meio do nariz, normalmente um pouco mais cheinho assim. E aqui a gente já está pensando em cartilagem. Então o osso ele vem até mais ou menos aqui só. Daqui para baixo já é cartilagem do nariz. E a partir de agora, ó, observem que eu já estou trabalhando as formas um pouco mais orgânicas. Eu já vou deixando elas mais arredondadas, com um pouco mais de movimento, né? E agora a gente vai colocar aqui os volumes principais aí, que é da pontinha do nariz. Se você pegar num livro de anatomia, você vai ver que a cartilagem em si é dividida ao meio. Tem uma linhazinha aqui no meio. Algumas pessoas colocam 2 volumes e depois juntam. Eu prefiro já colocar o volume inteiro, já vou dando o shape aqui que eu quero, até porque vai variar muito de pessoa para pessoa. E se for o caso da pessoa ter essa divisãozinha na cartilagem um pouco mais marcada, a gente vem depois e faz um corte para marcar. E agora a gente vai pegar e trabalhar a asa do nariz. Como eu falei, aqui o volume, pelo fato da gente ter feito o plano um pouco mais aberto, esse volume da asa já está meio que incluso. Então eu vou resolver ele basicamente com um corte. Eu vou afundar aqui um pouco e cortar mais ou menos aí no formato dessa asa. É sempre interessante ir variando o peso da ferramenta, variando o ângulo dela, para o corte ficar mais orgânico. E aqui por último eu vou colocar um pouquinho de volume, só que mais lá para trás, que eu resolvo mais ou menos a... E agora, por último, para a gente fechar a estrutura aí do nariz, a gente vai fazer a cavidade da narina. Por que era importante aquele plano lá do começo que a gente fez em V? A gente vai ver que aqui, ó, quando for feito o corte, eu vou começar ele um pouco mais raso, afundo lá pro fundo e solto de novo. Olha só, ele já funciona de perfil, porque a gente preparou aquele plano um pouco mais aberto antes. Dá uma olhada de frente para ver se não ficou muito largo, muito grande. E já vamos fazer o outro lado também. E é isso, esse é o formato aí, o shape inicial do nariz. Finalizei toda essa parte de estrutura, da forma em si, né, a blocagem do nariz, já está no tamanho que você quer, né, já está do jeito que você quer, aí a gente vai partir para o acabamento, para finalização, né? Então aqui, ó, eu vou dando uma trabalhada com a própria mão para organizar a superfície. Também dá para ir passando a ferramenta só na superfície para dar uma boa organizada. E aí a gente chegando no acabamento. Bom, então agora, como eu falei, a gente vai começar a trabalhar a texturinha aí, fazer os poros, né? Aqui, ó, eu vou usar um plástico qualquer, transparente. Importante que ele não seja nem muito grosso, nem muito fino. E eu vou aplicar ele aqui na superfície do nosso nariz. Tentar deixar o mais lisinho possível. E vou começar aqui a trabalhar os poros, né? Vou pegar uma ferramenta pontiaguda. Pode ser uma dessa, pode ser um palitinho. O palitinho de dente é perfeito para isso. A gente vai aqui trabalhando essa textura. A textura, vale lembrar que pele é algo orgânico. A gente tem que sempre ir variando as distâncias do que a gente está fazendo e a pressão que a gente vai aplicando. Então algumas a gente deixa mais leves, de repente dá uma forçada mais em outras, né? Normalmente mais para a ponta do nariz os poros vão ser mais marcados, então é legal aplicar um pouco mais de pressão e conforme a gente
gente vai jogando para as laterais, vai deixando cada vez mais leve esses pontinhos, né, que a gente vai fazendo. E ó, quando a gente tira o plástico, fica mais suave. Ali os poros, eles aparecem, só que bem mais suaves. Se a gente fizer os furinhos direto com o palitinho, ele fica muito pesado, fica estranho. Por isso que a gente usa esse plástico, porque ele dá uma suavizada em tudo. Claro que o ideal aqui seria a superfície estar um pouquinho mais lisa antes da gente trabalhar esses poros, mas é basicamente essa técnica aí pra gente fazer poros, textura de pele, né? Então é basicamente isso aí. Então vamos lá, ó. Aqui do lado eu vou mostrar como a gente faz rugas, né? Então aqui eu vou começar mostrando pra gente fazer uma ruga um pouco mais marcada. Normalmente marca de expressão na testa, essas rugas, os pés de galinha que tem do lado do olho, uma pessoa mais velha. Nesse caso é legal, ó, a gente fazer o corte mesmo, fazer um desenho bem orgânico, sempre assim, variando a pressão, sempre tentando deixar o mais solto possível. Vou pegar uma ferramenta com a superfície mais reta, não redondinha, e vou passar aqui, ó, soltando bem a mão aqui, né? Que aí você vai criar como se fosse uma pele, né? Uma película por cima que vai suavizando esse corte que você fez. Aí, lógico, se for uma cicatriz, né? Alguma coisa desse tipo, você pode usar esse mesmo princípio do corte, só que sem passar tanto a ferramenta por cima, que aí vai ficar mais exposta a cicatriz, né? Então aqui, ó, você suaviza e você aqui já faz uma textura de ruga, mas lembrando que seria uma ruga realmente que marca mais volume, assim, né? Então o segredo está em sempre usar formas mais orgânicas, nunca forma muito paralela e segmentada, tende a engessar, né? Tende a ficar artificial. Então é basicamente isso para a gente fazer uma ruga. E lógico, para a gente fazer uma ruga mais fina, mais para detalhe fino, né? A gente vai usar o plastiquinho de novo. Pega o plástico, uso uma ferramenta com uma ponta aqui, né? Ó, relativamente fina, e vou riscando, fazendo esse movimento em X aqui, ó. Sempre dosando a pressão. O legal é fazer isso aqui mesmo, pegar uma barra e ir treinando. Aqui você já vai sentindo o peso da ferramenta, o quanto precisa aplicar ou não. Então aqui fica uma marcação um pouco mais leve, e aqui ainda daria para passar um solvente com pincel, mas é basicamente isso. O plástico deixa um pouco mais suave, e aqui você tem mais ou menos aí a textura de rugas. Bom, então aqui pra gente finalizar esse estudo aí de textura, a gente vai fazer uma veia. Então vou trabalhar aqui mais ou menos a superfície, e a veia é o mais simples possível, assim. A gente vai fazer uma cobrinha, e aqui é sempre bom fazer um pouco mais fino do que você imagina, porque normalmente quando a gente aplicar ela na textura, ela vai crescer de tamanho. Então aqui eu vou deixar ela super fininha. Então aqui, ó, eu vou aplicando. Aí é legal pegar uma referência, dependendo da região que você está fazendo, dar uma estudada lá como que é a veia naquela região. Mas aqui eu tô fazendo meio aleatório, então o interessante é fazer essa forma mais orgânica, cheia de curvas aí. E agora é a parte que dá um pouquinho mais de trabalho, mas sem muito segredo. Eu vou pegar, ó, cada um dos lados e vou juntando assim com a ferramenta. Vai ficar uma forma mais ou menos assim. Eu venho com o próprio dedo, ó, dou uma suavizada. E por último, eu vou usar um solvente. Ó, então vou usar um pincel bem macio. Passei aqui bastante solvente e vou espalhando aqui por cima. Vou alisando e ao mesmo tempo, ó, eu vou deixando mais suave, né, essa transição da veia. Então, ó, pode esfregar mesmo sem dó. Como é uma massa mais dura, né? Se fosse uma massa mais mole, é legal pegar leve, senão ela vai desmanchar, né? Mas aqui, ó, vai cruzando. E o ideal, né, é que a veia, ela não apareça 100%. É interessante que ela apareça em uma determinada luz, não muito marcada, né? A menos que seja um personagem exagerado, tipo o Hulk, uma criatura. Mas assim, pra ela ficar mais suave, ó, tá vendo? Vira mais ou menos uma marcação de veia. Essa daqui tá um pouquinho saltada, daria pra fazer um pouquinho mais fina, mas já funciona aí pra, dependendo do personagem que você for fazer. Isso aí. Muito obrigado por ter assistido até aqui. A gente teve aqui a presença ilustre aqui do Henrique Rainha, sempre uma honra estar recebendo ele aqui e estar aprendendo um pouco dessa arte de modelar. É sempre bom e é legal de você treinar aí. E se você quiser, além disso, ter um suporte como do Rainha aqui, só ir dar uma olhada nos cursos dele, o link tá tudo aí na descrição, curso presencial aqui em São Paulo. E para comprar o material também tá o link aí na descrição, a gente conta aqui na Redilize, a massa, o clay, as ferramentas e tudo mais. O material todo, tá bom? Então, se não é inscrito, se inscreve aí, ativa o sininho para receber as notificações de vídeos novos, porque o YouTube não tá avisando. Dá aquele like aí pra dar uma força no vídeo. E aqui do lado tem outros vídeos bem legais pra você assistir, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!